Deixa eu ver o que já todo mundo. Gabriela. Não vou quase aparecendo. Vocês são todos um caldo humano, assim. Tudo bem, A gente não pode. Tudo bem que nós somos aqui desde sempre. Então, gente, boa noite. Bem-vindos. E hoje, como eu anunciei, a gente vai ter a participação da professora Márcia Serino, que está aqui nos visitando essa semana e sendo altamente explorada. A gente já voltou a trabalhar de todas as maneiras possíveis. Já participou do banco de concurso para professor da área de matemática, que acabou de acabar. Temos 2 professores aprovados, a princípio uma vaga. Obrigado por ter 2, por ter mais professores da área aqui. Participou de 2 bancas de qualificação, uma de mestrado e uma de doutorado. Nem sei como foi agora. Já estou assim. A gente já vai passar. Do Vinícius Mano, né, e do Lucas. Pode botar no chão, você. O quê? Essa bolsa. Não, tem lugar aqui. Uma cordinha na mochila. Vou botar aqui, Sheila. Aqui, o que faz? Bota atrás. Temos. Sabe sempre que Uma cordinha na mochila. Bom, o Vinícius Mano e o Lucas trabalharam ambos com o nosso projeto de práticas docentes compartilhadas, o qual o povo já conhece, né? São esses 2 trabalhos de dissertação e tese de andamento aqui. E hoje a ideia é a gente conversar informalmente sobre as coisas que a gente faz aqui. Obviamente, como tem muita gente, o grupo está crescendo muito, não tem como todo mundo falar dos seus projetos virtuais. Eu tem sempre uma dinâmica específica e eu quero começar falando algumas coisas. Então, vamos começar apresentando mais ou menos as pessoas. Não sei se dá para apresentar um por um, assim, mas dá para ter uma ideia das pessoas que estão aqui. Então, além de massa das pessoas que você já conhece, a gente tem aqui alunos basicamente docentes do programa, que é a Ana Tereza e a Letícia, que está em processo de credenciamento, e o Ederson, por exemplo, tá? Que também está em processo de credenciamento do programa. A Gabriela, que está fazendo pós-doutorado aqui, que trabalha com educação indígena, que está aqui. E além disso, alunos de doutorado, mestrado e graduação aqui. Então, então nós temos aqui alguns alunos de doutorado, alunos de mestrado com grande participação da turma nova que acabou de entrar, que é essa galera aqui. Eles acabaram de entrar no curso e alguns alunos de graduação aqui, Miguel, a galera ali. Inclusive estrangeiro ali no doutorado. Bom, alunos do doutorado, tem o Kleber, que é meu aluno, o Fábio, que você conhece muito bem, o Abudo, que acabou de entrar aqui, que é de Moçambique, e vou falar o Daniela, que você já conhece, mas do doutorado aqui. O Daniel, também você já conheceu, ali outras pessoas do mestrado. A gente teve um aluno de doutorado lá no Moçambique também, o Geraldo Deixa. Conhece? Esse lá. E temos alguns participantes externos também, o Daniel, que está ali, a Débora, que
Não? Quem que é dela? Eu mexi na maneira que vendeu Ele, Legal. que é aluno de mestrado lá da UERJ, do programa que é... Educação, comunicação, cultura e periferias urbanas. É, Mestrado em tudo. Periferias urbanas. Mais Tudo de periferias. especificamente. É um grupão, hein? é. E até agora, no começo esse ano, a gente começou o ano meio que rediscutindo, eu acho que duas coisas. A gente discutiu um pouco alguns dos eixos teóricos e epistemológicos que a gente, a partir de textos de produção do próprio grupo, falando um pouco dessa questão da matemática problematizada, que eu estava falando, da formação de professores como eixo teórico, de como a gente entende a ideia de formação de professores, e do papel da escola, do papel da educação. Quer dizer, a gente começou discutindo as coisas que são as bases, né, os pressupostos, né, eu acho assim. Que a gente tem chamado de eixos, mas acho até que tem um papel mais de pressupostos. E a gente discutiu também na última reunião uma iniciativa que está em andamento aqui na universidade, que é o Complexo de Formação de Professores, que é uma ideia de reestruturação da formação inicial, que foi construída a partir da participação do professor Nova, que esteve aqui como professor visitante ano passado, e que tem uma tônica importante a parceria com a escola básica. A gente discutiu um pouco isso esse ano. Alguém quer falar alguma coisa? Certo. Está discreto. Sim. A gente está discreto. Nem o Fábio falou. Eu acho que eu tenho uma proposta que podem discordar completamente, tá? Porque eu acho que como tem vários alunos de graduação e vários alunos de mestrado novos que estão chegando no grupo agora, talvez fosse uma oportunidade também do gente começar os alunos de doutorado falando um pouco dos seus projetos, que é uma maneira de não só a se pautar, como também os alunos que talvez nem sei se todos os novos mestrados conhecem. Entendeu? O que vocês acham disso? Acham bom vocês da graduação também? Acham boa essa proposta? Tá. Então vamos lá, os alunos de doutorado. É melhor que tem que deixar o Fábio por último, né? Porque eu não sou eu. O Fábio está sendo super vítima aqui. Sabe o trabalho mais organizado, então, começa. Deixa eu fazer uma coisa primeiro que eu tenho a pouco de entrevistado. Ah, tá. Então deixa a Daniela primeiro, que ela vai estágio. Ai, Vai. eu tenho que ir pro estágio. E não tem como eu dar um migué que é. Então, eu estou pesquisando. Eu tenho um. Já veio pro verso aqui, ó. Essa aqui, ó. Sua. Assim, melhor? Não cabe mais. Bom, eu estou pesquisando, eu gerencio um grupo que é uma comunidade de arte desde 2014 e desde 2015 a gente faz formação na escola. A gente convida parceiros, convida professores, a gente tem parceiros tanto na rede municipal, quanto na rede estadual, quanto na universidade. E a gente convida essas pessoas para irem discutir assuntos de interesse dos professores lá na escola básica, que é uma escola que é pertinho, em Pedra de Guaratiba, depois de Narnia. E
E a gente tem feito isso desde 2015. A partir dessa presença desses professores que sempre voltam, e esses professores que sempre voltam, e nem sempre são professores que moram, nem trabalham perto da escola, é gente que vem de vários lugares. Aí surgiu um interesse de tentar saber quem são esses professores que sempre voltam, não obstante o contexto que eles estão inseridos, quem são eles, o que eles desejam para a própria formação deles e quais são as reflexões que eles fazem, o que eles buscam nessas formações. Então a nossa pesquisa é orientada para a presença, porque muito se fala do professor que não quer nada, do professor que já terminou a graduação e não quer nem fazer um cursinho, nem de um dia, que falta isso, falta aquilo outro, falta. E a minha pesquisa, que é orientada pelo Vitor, ela vem pela presença, falar desses outros professores dos quais a maioria das pessoas não falam, simplesmente desconhece que existam esses professores, e saber quem são eles e o que eles querem da formação deles e o que eles buscam. É isso, basicamente é isso. Só fazer alguns comentários, assim, então para quem não conhece, a Márcia ainda conhece, a Dani coordena um grupo que é o Laboratório Sustentável de Matemática, que é um grupo basicamente que nasceu na própria escola por iniciativa dos próprios professores para discutirem, para assim, liderarem, né, um papel de autoridade sobre a sua própria formação. Então, uma iniciativa de formação continuada que surgiu por iniciativa dos próprios professores na própria escola. E esse grupo Laboratório de Matemática foi o objeto da dissertação do Fábio, que foi defendido ano passado, que a Márcia foi da banca. Exatamente. E como parte dessas ações do Laboratório de Matemática, o LSM, tem eventos para professores. E cada um está estudando quem são e o que procuram os professores que frequentam com mais assim, frequência esses eventos. Então tem uma coisa que ela falou que eu acho que é importante, que é assim, se a gente pegar a pesquisa e formação de professores de uma perspectiva histórica, houve uma época em que muito já se diz sobre o que falta ao professor, sobre o que o professor não sabe, o que o professor não tem de condições, não tem de sei que lá, não sei de que lá. E a gente, como grupo aqui, a gente é muito forte, eu acho, na gente, acho que o grupo da Márcia compartilha muito dessa ideia de que essa coisa se esgotou, já deu, de falar o que o professor não sabe. Olhar para a formação do professor do ponto de vista daquilo que o professor produz, né? É uma perspectiva, em vez de ser de deficiência, uma perspectiva de olhar de produção, né? Do que se faz ali. Então, olhar esses professores que buscam espontaneamente essas iniciativas de formação é exatamente o que os move. Então, esse ano, metodologicamente, esse ano, haverá 3 encontros desses e a gente vai olhar, um já aconteceu, ou será em agosto, ou será em outubro. Então, a gente vai olhar os professores que foram nesses 3, nos 3, né, vai pegar os professores, aí passou um questionário, vai separar todos, e a gente, para os professores todos que foram, e os que tiverem ido nos 3 encontros, ao mesmo, a interseção desse, a gente vai chamar para entrevistar. Isso. Então, basicamente, é isso. Um dado inicial bem interessante é que, como o laboratório tem uma presença forte na internet, a gente não teve uma presença maciça de professores do nosso entorno. Isso foi um dado que apareceu no questionário, que a gente fez um mapeamento, e não são os professores que. E é um lugar assim, que não é de mais fácil acesso. Não é. E não são as pessoas que moram ali perto que vão. Nem que então, trabalham perto. Nem que trabalham perto. Isso já apareceu no questionário. Apareceu, A gente teve professores do Espírito Santo até a cidade de Itatiaia, mas do bairro, ninguém. Nem da minha própria escola. Então, agora, o que eu falei? Depois como é que eu peço para cada um falar um pouquinho? Eu só queria, porque você falou que vocês... Eu acho que eu esqueço. Sim. A gente vai ficando cansado e também... Então, só para se organizar, depois tem o Kleber, o Fábio, o Daniel e o Arthur. É só uma...
porque você coloca que vai investigar quem são os professores, né? O que eles desejam para a formação, mas eles estão em formação? Não, são professores atuantes, né? Atuantes na educação básica, mas tem alguma dinâmica que une esse grupo? Não. Nada. Tá. E eles chegaram até vocês por conta da audiência nossa do blog, que a gente tem milhares de seguidores. Certo. E a gente tem uma audiência grande também no Facebook. Então a gente tem, assim, o alcance das coisas que a gente publica é muito grande. Então, Essa é uma pergunta que está no questionário também. Como você ficou sabendo? Eu acho que uma coisa que vocês poderiam que vocês poderiam investigar também é o que tem em comum, o que atraiu essas pessoas para o blog, o que atraiu essas pessoas para o Facebook. Porque quando você quer saber quem são esses professores, como uma estratégia até de saber quem são os professores, até para ter elementos para responder a essa questão. Né? Porque, por exemplo, eu estou ali porque ali tem material. Então, uma conversa preliminar que acontece sempre esse dado sempre aparece ao longo desses anos que a gente promove esses encontros, nessas formações, o que tem movido esses professores é o fracasso. Eles fracassam, sofrem com o fracasso e vão buscar alternativas. Isso tem aparecido muito fortemente, a questão do fracasso mesmo. É isso que os leva para a formação. Não, mas eu não quero enviesar a pesquisa, eu acho que é uma excelente pergunta. Eu acho que é uma pergunta interessante para investigar, porque eu acho que não é só estudar. Não, isso tem aparecido. Vão aparecer outras coisas a partir dessa pergunta. Não, mas isso é forte, tá, Márcia? Isso é forte. Não, eu sei que é. E é forte como outros exemplos que eu estou vendo aqui da Débora. Mas isso já saltou os olhos. Eu acho que tem mais coisa nessa. Eu também acho que tem mais. Isso é forte, tanto é que já saltou os olhos mesmo assim de uma sistemática efetiva de pesquisa. Mas eu acho que pode ser que tenham outras coisas que até surpreendem você. Mas a gente vai estar no começo fora do estado. Não, mas por conta de que essas coisas já podem ser instrumentalizadas para se perceber nos encontros. Você já teve um encontro, já estão previstos os outros dois. Até o que faz eles voltarem, pode ser que alguns desses vieram no primeiro encontro não vem no segundo. Ou até mesmo pessoas que não vieram no primeiro e por algum motivo virão para o segundo. Então, tentar entender um pouco essa dinâmica do que os aproxima, o que faz com que eles estejam ali. Ou até mesmo que distancia vai ficar mais complicado, porque ele não volta. Qual é a segunda coisa? Primeiro era o que move eles ao blog e as redes sociais, e o que move eles aos encontros. A gente já fez essa pergunta. Continuar fazendo. Eu penso assim. E se aparecer gente nova, a gente trouxe aqui, né? Só uma curiosidade, é uma população de quantos, mais ou menos? Quantos professores tem cada encontro desse? Então, depende do tamanho do encontro. Porque a Jormate, que foi essa primeira coleta, a Jormate foi um grande encontro. Aí a gente teve cerca de 100 participantes. Dentre eles, 42 professores. Que teve também licenciados, teve também os alunos da educação básica, muitos licenciados, a gente teve uma quantidade enorme de licenciados. Mas nesse encontrão tem mais professores. Nos outros que serão colóquios, que são menores, é uma média de 15 a 20. Mas por determinação de vocês. Não, por organização. A gente abre a inscrição livre. Mas, por exemplo, no Jormate, a gente tem uma palestra de aventura, a gente tem 8 oficinas, a gente tem sorteio de coisas. Então, eu paguei muita publicidade no Facebook, o Facebook restringe muito, guardei tudo isso para que vai aparecer. Então, eu paguei muita publicidade no Facebook para poder furar a bolha e chegar nos professores que seguem a gente. O Facebook tem um algoritmo hoje muito eficiente
alcance orgânico. Para quem não sabe, isso é o alcance sem pagar. Para forçar as pessoas a pagar, e é muito eficiente, porque eu paguei bastante. E é pouco você paga, R$7 no anúncio. R$7, mais R$7, mais R$7, mais um monte de gente anunciando, né? Enfim. Então a gente faz essa grande mobilização uma vez por ano para chamar a atenção. Ei, fazemos formação aqui. Mas fazer uma formação desse tamanho é uma coisa, o Fábio sabe que ele trabalhou pra caramba, né? Porque o Fábio hoje coordena ele é sempre comigo. A gente trabalhou muito. Então é igual ter um filho, você tem que esquecer para conseguir fazer outro. Aí por isso a ideia às vezes fica doentinho, aí tem que cuidar. Fazer encontros menores. Mas é porque pela questão, primeiro, o cansaço, e segundo, é que eu não sei se a gente tem essa gordura toda para queimar, eu não sei se esse tanto de gente voltaria tantas outras vezes. Esse grande encontro é uma vez no ano. Não tem uma agenda. Não, a gente tem uma agenda. Não, mas não regular com os mesmos professores. Então, mas a ideia não é olhar para esses que vieram os 3 encontros. Sim, por isso a interseção, né? Porque a gente faz esse grande encontro. Para esses foi um processo. Fora que essa também já é a dinâmica do laboratório mesmo. A gente faz o grande encontro, depois a gente faz colóquios menores. E esse ciclo fecha em quanto tempo? O encontrão Então, mais os 3 colóquios? Pois é, a gente começou a fazer esse grande encontro de 3 em 3 anos. Mas o que aconteceu? A gente vê que vai minguando. A presença das pessoas vai minguando. Se vocês passarem... Se a gente passar muito o grande encontro. Então a gente decidiu como grupo, e eu decidi, porque muita coisa eu sou um pouco monarquista, absolutista do grupo, que ia ser de ano em ano. Para a gente poder fazer essa grande propaganda, fazer esse grande rebuliço mesmo, para chamar as pessoas para virem nos 2 outros encontros que acontecem. Gente, é mentira, porque a gente tem dados e ela acessa os dados de estatística, então a gente sabe pelo acesso, tantos acessos, Sim. tanto tempo, ela não é monarquista, ditatorial não. Não, a gente olha todo esse feedback, porque tem dados estatísticos que ela olha. É porque isso tudo envolve um trabalho imenso por trás, né? Planejar. Oi? Eu entendo que tem planejamento de datas, de agenda. Sim. A minha pergunta é se tem um planejamento de conteúdo, de ações. Quer dizer, Depende um ciclo desse, Sim. ou se isso ainda está sendo aprendido. Pois pensado. Porque o que determina o colóquio tem um tema, o outro tem outro. É porque a gente sempre coloca uma existe um planejamento. Sim. Boa pergunta. Aliás, orientar a minha tese pela presença tem muito a ver com a tese da Letícia. Muito, muito. O Vitor falou sobre a sua tese num evento que a gente estava fazendo lá em Nilópolis. E a partir dali eu passei a pensar o que tem nos professores, da sua tese. Mexeu bastante comigo. Sabia. Talvez eu soubesse. Então, o que a gente faz? A gente põe uma pergunta. Sugestão de oficina. Aí a gente chama as sugestões que mais aparecem. Porque a ideia é tentar levar para o público o que o público está pedindo. Mas também levar coisas que de repente o público não pensa que existem. O próximo colóquio é dentro da perspectiva do PDC. Então vai ter o Vitor, vai ter o Fábio, professor da universidade, professor da escola pública, e vai ter um professor de filosofia, para discutir a matemática programatizada. O professor de filosofia foi a ideia do Vitor. E vai ser... Vitor é você, tá? Só para te lembrar. Vai ser aí... Então a ideia... E matemática problematizada ninguém pediu, mas esse é um assunto que é emergente. Então, em alguns casos a gente decide, mas o colóquio de outubro, aí foi um grande pedido dos professores, que é a questão da matemática para os surdos. Para a deficiência, né? Porque o que eu tenho, um parênteses, sabe? O que eu tenho observado de tudo que eu tenho estudado sobre inclusão,
é que o maior problema do professor hoje são os autistas. Pois é, mas eu não sei, autista ainda não apareceu. Tem muitos autistas. Mas eles pedem isso. Eles pediram a inclusão. Aí, quem eu tinha como Só para especificidade. você pensar nisso. Para isso, para aquele, é verdade. Aliás, as minhas alunas da pedagogia estavam falando muito sobre a questão do espectro autista. Principalmente no primeiro ou quinto ano, porque depois a inclusão deles fica um pouco mais difícil por conta de atendimento, mas no primeiro ou quinto ano isso é real. A variação do espectro determina até quanto vai ser mais fácil ou mais difícil levá-los até o ensino médio. Então, Não, mas vou falar até do fundamental 2. às vezes torna até mais fácil a adaptação do ensino médio, dependendo de para onde vai. Mas como o pedido era inclusão e era mais genérico, eu conheço a Gisela, e a Joseli, sim, mas é um tema pensar assim. Tem a Gisela, tem a Joseli e vai vir um linguista. Entendeu? Ele não acostuma com os outros. Então, vamos ver o que Então, acontece. olha só, eu queria passar por breve, fazer só um comentário, que acho que é importante até como a Márcia estava falando na sessão anterior, que essa coisa, quando a gente pensa em formação continuada, tem muitos modelos de formação continuada, ou seja, formação de professores que estão em sala de aula, que estão em exercício. E tem muitos modelos de formação continuada que chegam prontos, assim, né, para o professor fazer isso aqui, vou ensinar a função, não sei o que lá. E enquanto tem muitos autores que defendem que o professor tem que ter autoridade sobre a sua própria formação. Entendeu? Então, aquilo que será objeto de discussão na formação inicial, na formação continuada, partindo dos próprios professores. Eu acho que isso é uma coisa importante. Nova, falar isso, várias outras coisas. O protagonismo desde a escolha que vai se Então, quem pretende trabalhar de formação continuada, eu acho que isso é uma perspectiva importante. Então, eu Kleber, sou professor do Colégio de Aplicação da FRJ, fiz, acho que vou falar isso, fiz bacharelado aqui, quase toda a licenciatura, mestrado e agora doutorado. Então isso vai ter a ver com o que eu vou falar agora sobre o meu tema de pesquisa. Eu estou no 6º período do doutorado, qualifiquei um mês e pouquinho atrás. Então o trabalho já está na parte mais final e ele sofreu várias modificações da entrada até a qualificação. Hoje o tema, o título provisório, imagino que não tão provisório assim, acho que está bem fechado, o currículo na formação inicial de professores da FRJ, uma narrativa possível. Inicialmente a gente estava pensando em fazer algo que fosse, bem entre aspas, comparativo com outros lugares, e esse outro lugar poderia ser a Unesp, mas a gente decidiu ficar olhando para o FRJ mesmo, mesmo considerando que a nossa relação, minha e do Vitor, como orientador, com a instituição é muito forte, né? Tanto como formação como atuação profissional. Mas a banca nos encorajou para fazer as coisas pensando aqui. E aí eu estou tentando entrar num lugar também que a gente não tem tanta leitura, que é a leitura do currículo. O currículo da educação matemática. Que é um GT da SPEM e tal, mas o que é feito um pouco lá não tem tanto paralelismo com o que é feito no currículo em relação à educação, no campo da educação como um todo. Então, assim, a gente estava sofrendo alguma dificuldade de conseguir encontrar leituras que fizessem isso. Mas há pouca coisa para isso. Então, hoje, a tese está estruturada em uns papers, em que a gente tem basicamente uma parte introdutória, em que eu falo da minha trajetória, do que me faz refletir sobre a formação inicial dos professores da FRJ, a partir do que aconteceu comigo, né? Por exemplo, eu fiz bacharelado, não fiz a licenciatura aqui, isso é um exemplo do que a formação de professor aqui ainda oferece como dependência do bacharelado. Também tinha fora, mas só que então, primeiro a parte introdutória fala sobre isso, situa
o que é discutido na área de formação de professores, e aí as diferenças são nova, TADIF, na parte de educação, e entrando na parte de educação matemática, que discute bastante a formação do professor nesse formato 3+1, trabalho com Plínio, trabalho na Rio, então tem uma coleção de coisas aí que a gente tem estudado, um pouco sobre o conhecimento matemático para o ensino, né, COBOL e outros desdobramentos disso, e a parte de currículo, que é o que a gente está tentando se apropriar mais. E aí, no primeiro capítulo, a gente fez um recorte temporal, na verdade, determinado pelos documentos que estão publicizados. Da licenciatura na UFRJ e suas mudanças curriculares a partir do que tem de documentos no SIGA, que é o sistema acadêmico da universidade. E aí de 83 até o presente momento, 1983 até agora, 1983 foi o primeiro currículo de licenciatura da UFRJ colocado separadamente do bacharelado. Antes, o currículo tinha um currículo do bacharelado, um currículo de matemática, em que tratava a licenciatura como uma habilitação. Era o 3+1, mas não tinha nem esse 1 estava lá publicizado, só tinha publicizado o 3, sabe? Que é um curso de matemática que tem desde 1931, alguma coisa na antiga faculdade Universidade do Brasil. E aí tem esse aspecto histórico, que a gente relata no primeiro artigo, que a gente faz uma tentativa. E aí aparecem alguns buracos, né, de informação, lacunas de informação que os documentos não dão conta, e a gente tenta preenchê-los com algumas entrevistas que a gente fez com professores que atuaram no curso de licenciatura aqui nessa época, na década de 80 até início dos anos 2000. E esse artigo, até isso aí, até esse momento, a gente foi para a qualificação. A gente não tinha ainda o segundo artigo, tinha um esboço, uma ideia, mas não levou como texto para a qualificação, porque a gente queria saber da organização que a gente propunha se fazia sentido, né? Uma parte dessa organização, a banca de qualificação meio apontou para não fazer, que seria um trabalho fora, um trabalho comparativo, entre aspas, né, com a UNESP. Mas topou e incentivou que a gente fizesse um segundo artigo que estava previsto, versando sobre as disputas entre matemáticos e educadores matemáticos. Não é tão dicotômico assim, a gente entende que aqui na UFRJ existem figuras mais híbridas, que professores e tal, que iniciam sua trajetória na matemática e depois, Vitor, por exemplo, e depois vão para a educação matemática. Oi? Kleber, né? Ah, sim. Não, mas eu não sou professor do Instituto de Matemática. Mas a gente entende que existe esse tipo de disputa que se dá em diferentes cenários. Então a ideia é a gente utilizar as entrevistas semi-estruturadas, a gente já fez 2, eu tenho que fazer pelo menos mais 3, com professores que tenham participado dessa formação do curso aqui, né, desde 83 até agora. E aí agora a gente está pensando em como vai fazer isso ficar evidente essas vozes, né, ficarem evidentes ali. E aí por isso o investimento em narrativas. Existe a possibilidade de a gente fazer algo até que seja um pouco ficcional, uma ideia com os dados, né, que são dados que a gente vai coletar, transformar isso numa coisa que haja um diálogo. E aí é uma ideia da gente fazer o terceiro artigo com o olhar dos estudantes também. A gente já fez uma roda de conversa que não compõe o meu trabalho ainda, mas que serviu para que a gente refletisse sobre como os alunos da graduação enxergam a formação. Foi sobre acolhimento e permanência. Isso está transcrito e tal, mas o ideal seria a gente fazer um outro com um roteiro mais detalhado. E a gente está em dúvida ainda se vai ter um quarto artigo ou não. Eu e o Vitor, a gente vai conversar nos próximos dias, para definir isso melhor. A gente teve uma conversa com as professoras que estavam aqui visitando na semana passada sobre o meu trabalho, e aí
algumas coisas vieram dessa conversa também que podem ser... Essas vozes dos alunos, desculpa te interromper, mas essas vozes dos alunos são só dos alunos atuais ou dos egressos também? Seriam só dos atuais. A gente teria mais dificuldade de correr atrás, né? Bom, eu sou egresso de 95, certo? Não, mas é sério isso. Vocês têm acesso a muitos Sim. Então, eu penso assim, porque se você está olhando de 83 para cá, as mudanças curriculares, eu acho que ter acesso a alguns egressos seria interessante, porque de repente problemas que eles levantam podem já ter sido resolvidos em termos resolvidos assim, já podem ter sido considerados nessas novas propostas curriculares, né? Sim, foram E pode ser que definidos. eles tenham elementos que os alunos atuais não consigam vislumbrar ainda por algum motivo, até por estarem há pouco tempo no curso, sei lá, alguma coisa assim. É uma boa ideia. Ou por não terem a vivência ainda da sala de aula, e aí muitos não têm, eu vou falar, não é que não tem noção do problema, mas ainda não caiu no toque. Essa não ser pesada. Sim. Essa coisa dos egressos, o Jefferson comenta muito isso, né? Ele fez a região para comigo. Ele, enquanto estava lá dentro, ele tinha uma determinada perspectiva na instituição. Depois que ele saiu, sobretudo por estar participando do temático, na com os professores, e hoje ele valoriza muito mais do que ele valorizava. Ele enxerga coisas que ele não enxergava no curso. É uma visão de egresso, não é uma visão de... Eu entendo que a proximidade, né, da formação faz com que você tenha um olhar crítico distinto de quando você já tem, sei lá, 5, 10 anos de carreira. É porque assim, se a ideia é olhar esse movimento de olhar de conferência em diante, de repente ter duas pessoas de cada década, sei lá, ou duas pessoas de cada projeto, de cada versão do projeto, acho que dá pra Eu acho que é uma boa Eu ideia. acho que consegue até umas 3, é que eu estou Mas o problema não é só pela quantidade das pessoas, é no sentido de aprofundar determinadas reflexões, né, de discussão com esses grupos. Olha, eu senti falta de tal coisa, mas hoje está funcionando assim. Você acha que isso resolveria essa demanda que você está fazendo? Isso é bastante possível. Sei lá, eu vou pensar A gente que está no cargo há muito tempo pode ajudar com nomes Com nomes de licenciados. licenciados. Verdade. Se você olha só os alunos agora, Por isso que eu estou conseguindo ver pessoas de diferentes épocas. A ideia dos alunos agora surgiu a partir do que a gente viu na roda de conversa. Essa roda de conversa era específica e fazia sentido para os alunos de agora, porque tratava de acolhimento e permanência. Então tinha a ver com aquilo que eles vivenciavam. Sendo agora um olhar mais geral sobre a formação, faz muito sentido. é só Não. Mas eu queria fazer alguns comentários de caráter epistemológico e metodológico mais básicos, assim, do que, mas porque acho que isso entra na discussão até do que é uma tese de doutorado. No sentido de uma tese de doutorado é uma coisa, eu acho que eu diria assim, mas pode ser se concorda ou não. É uma coisa assim que a gente pretende contribuir com uma visão nova na produção de conhecimento científico na área. E as teses de doutorado na nossa área, quer dizer, toda área tem suas regras internas, né? E a tese de doutorado na nossa área tem, vamos dizer assim, tem um formato dominante, que é aquele formato que tem referencial teórico, metodologia, não sei o quê, revisão de literatura, análise, discussão. E a gente, eu acho assim, que muitas vezes a gente construído um modelo que pretende atender os objetivos da área, mas a gente aos poucos vai assim, se viciando naquele modelo e acaba prestando menos atenção para os objetivos que deveria ter, que é produzir conhecimento novo, que é discutir coisas de uma nova perspectiva, e acaba entrando como se fosse uma rotina, assim. E a tese do Kleber, ela foge muito desse modelo, desse padrão, assim.
Então, quando a gente, por exemplo, quando a gente começou a pensar na tese do Kleber, a gente sabia desde o começo que o olhar que nós teríamos sobre o currículo de matemática da UFRJ seria um olhar enviesado, no sentido de que a gente não é um observador externo, a gente é alguém que está dentro daquilo que a gente está se propondo a investigar. Isso, pelos paradigmas de pesquisa mais tradicionais, seria absolutamente condenado, porque tinha aquela visão que foi se desconstruindo muito ao longo das décadas, que tem que ser um observador, que não participa do fenômeno. Hoje nem física é assim, né? Porque tem a física quântica desconstruiu isso até na ciência dura. Eu ia fazer uma piadinha, tem que ter grupo de controle, isso. Aquelas coisas que a gente desconstruiu um pouco. Mas isso no próprio programa. Então, muda essa parte. Eu tô rindo aqui porque o Kleber conseguiu completar. Tá. E, bom, e desde o começo a gente sabia que tinha um enviesamento. A ideia não é esconder esse enviesamento, seria desonesto, obviamente. Então a ideia é tornar esse enviesamento como parte da pesquisa. Então o que é o objeto de pesquisa? É o currículo de matemática da UFRJ de um olhar de quem está dentro dele. De repente, se a gente fizesse uma pesquisa sobre o currículo de matemática da UFRJ com um olhar de quem de fora, seria outro objeto. Entendeu? Então, é uma perspectiva que é um certo anti-essencialista, no sentido de que os objetos não têm uma essência. O olhar faz parte do objeto. O olhar de quem olha constitui o objeto. Eu só queria fazer um a relação. pequeno detalhe. Tá em jogo a relação. Queria dar um pequeno detalhe. Como o próprio Kleber falou, ele é bacharel. Né? Você não fez bacharel? Fiz licenciatura também. Então, ele começa como bacharel, né? Isso também ainda tem um outro lugar de fala posicionado ali. Sim. Que é interessante, que ele pode falar, inclusive, sem comparar, comparando sem querer comparar, mas vai comparar. Sem querer. Mas olha só. Ponto, que é sem querer. É isso que eu tô falando, é sem querer querendo, né? Não tem jeito. Sim, eu queria ser professor, eu queria dar aula de matemática. Eu nem sabia o que era bacharelado. Eu lembrei de qual era a situação. E aí a entrada no DIU, na época que eu entrei, era a entrada no bacharelado / licenciatura. É isso aí. Eu achava que eu escolheria. Quando eu cheguei aqui, eu era aluno do bacharel. E... era assim. A licenciatura era o quê? Você poderia fazer licenciatura depois. Era isso. Agora tem a entrada da licenciatura diurna separadamente. Mas, ó, desculpa, quem aderiu ao Tratado de Bolonha, vai fazer amanhã. Sim. É o 3 mais 1. 3 mais 2 agora, né? Que é 3 anos de bacharelado e Sim, mais na 2 Europa, anos sim, do mestrado para ser professor. Então, só para concluir, por exemplo, eu não fiz licenciatura, não sei se todos aqui sabem disso. Eu não fiz licenciatura, eu sou exclusivamente bacharel. Meu interesse em educação foi depois do mestrado. Fiz bacharelado em matemática, mestrado em matemática pura. Quando eu comecei a dar aula foi depois do mestrado que eu comecei a me interessar por educação. Mas de qualquer maneira, eu vivenciei, mesmo sendo aluno de bacharel, eu participei dessas discussões, assim, de como é a licenciatura, como é o bacharelado, etc. Então, a ideia não é esconder e tentar ter uma posição neutra, uma coisa que é impossível ter uma posição neutra, é assumir que a nossa posição não é neutra. Então, por isso que o título, que foi sugestão da banca de qualificação, que Deinha estava na banca, Thiago. Pezinho da história oral. Exatamente, então por isso que eu chamei de Thiago. Então, por isso que o título da tese é não sei o que lá, que eu não lembro. Uma narrativa possível. 2 pontos, uma narrativa possível. E a ideia de construir, em vez de ter uma análise de dados no sentido tradicional, a análise de dados que é assim, tentar analisar o que as pessoas fizeram. Fulano falou isso, a gente pode comunicar esses dados, mesmo por meio de uma narrativa ficcional, ou seja, teve 5 professores que foram entrevistados. A gente pode contar o que eles falaram por meio de um personagem ficcional que vai reunir características, que não vai ser exatamente aqueles professores, entendeu? Então, isso que é muito assim... Essa tese vai ficar um livro maneiro. Vai ficar lindo até.
Mas você pretende fazer um artigo assim? Pelo mundo todo. A Mas princípio, isso é difícil. um artigo assim, o outro a gente vai pensar a partir de como a roda de conversa vai se E dar. você tem visto modelos, muitos Sim, modelos? sim. A Andréa me mandou alguma coisa, ela orientou, a Andréa lá da UFBA, ela orientou uma tese há pouco tempo, assim, na área de ensino de ciência. O Thiago na banca, né, que é uma das pessoas da banca, ele fez a tese dele numa pegada ficcional. Dá uma olhadinha no da Heloísa. A Heloísa. Heloísa Lins, não sei se ela não Que foi casada com o Ron. Ela é viúva do Ron. É isso. Heloísa Silva, né? Silva. O nome dela. Silva. É, Zilda Silva. Eles são do grupo do ICM. Foi orientador do Thiago. Então você traz aí pelo menos umas 3 processos de ter o multipaper, um Então, paper ficcional. Eu recomendo. Ele é eterno, quer dizer, os 3 subversões. Isso. E eu recomendo que quem tiver a fim de saber um pouco básico assim, sobre esses tipos de. Leia o artigo pequenininho do Johnny, que fala sobre. Ele não fala sobre Artigo de subordinados. Sobre vários. Ele fala sobre vários, mas ele fala sobre a possibilidade de você não ter só os multipaper. Porque o multipaper ainda é. Ele é subordinado, mas ele já está no formato tradicional quando você olha cada um dos artigos. Ele propõe que as pessoas façam uma coisa que esteja. Ele faz uma coisa com um quadrante, um terceiro quadrante, que seja uma coleção de artigos, várias obras publicáveis, que essas obras publicáveis não sejam no formato tradicional de revisão de literatura, dados, análise e tal. Que possa ser, por exemplo, no formato narrativo. E narrativas existem de diversas formas. Essa que a gente está tentando olhar é uma delas. Então, assim, existem É uma muitas. insubordinação criativa. Esse artigo do Jonei, para quem não conhece, Beatriz Amor. é professor da Universidade Federal da Bahia. Também tem um trabalho já bem reconhecido sobre modelagem matemática, computação matemática. E hoje trabalha com formação de professores, assim como a Márcia é nosso parceirão aqui no DEMAT. Hoje de modelagem, nossa. Formação. E ele tem um texto, ele tem esse texto de formatos insubordinados, que é justamente essa coisa de pensar novos modelos. E recentemente ele escreveu um texto que é bem legal, que é aquele da Amped, que é enfim, mas que já é bem mais difícil. Eu só queria pontuar uma coisa. Eu não gosto desse nome, subordinação criativa, eu acho prepotente. Mas assim, mesmo entendendo que é uma questão. Mas eu evito usar. Eu não acho que é uma coisa tão subordinada assim, uma vez que ela vem da forma com que a pesquisa. Sei lá, acho que as coisas que a gente está fazendo, nada é pensado assim, eu quero fazer para subordinar uma lógica. Não. Ela se apresenta da maneira com que a pesquisa vai se dando. A gente entende que as entrevistas É uma perspectiva decolonial. Olha só que legal. Gostou desse nome? Mas esse nome de subordinação criativa dá esse receio, esse problema. O texto dele está no nome. Esse nome é novo. Não, sim. Não, o do Johnny, eu entendo que ele está fazendo dessa. Ele até quebra alguns nomes que as pessoas utilizam e tal. O formato dos papers ele chama de coleção de artigos. Mas assim, é só porque as pessoas utilizam muito esse nome e às vezes me dá sei lá, não gosto. Mas se existe algo tradicional para mim subordinado. Existe, não tradicional. Mas, Cleber, assim, você vai falar mais emergente da pesquisa. Sim. Sim, mas você poderia ter alguém emergente da pesquisa e continuar dentro da caixa. Claro. Não é que você está inventando a roda. Não estou. Acho que isso também existe subordinação criativa, não quer dizer invenção da roda. Por exemplo, você vai numa passeata, você está sendo subordinado. Mas a passeata existe há muito tempo. Muitas vezes você está inventando a roda, mas é um processo de subordinação. Sim, eu entendo. É só porque me parece que às vezes o nome dá um valor pro negócio. Que é parecer cool, sabe? Tá.
mim é o mais Só uma, importante. não é mais importante, só foi uma ponderação. Para discutir isso também. Valeu. Parabéns. Então, eu queria... Falta pouco, né? Fala. Mas é muito. Falta pouco. Não, ele vai defender. Sabe quando eu falo que falta pouco? Não é por conta do tempo. Doutorado da terceira pergunta, eu acho. Você já me Ela mandou a tese, vou dar uma. Quando eu digo. Não, é uma amiga nossa que fez a tese no Canadá, mas eu acho que. Quando eu digo falta pouco, não é que falta pouco por tempo. Quando eu digo falta pouco, é porque as ideias estão extremamente bem organizadas. Depois da qualificação Porque, na minha opinião, não é difícil. Depois que você já sabe o que vai fazer, você vai fazer. Nossa, mas você vai ser fácil agora. Olha só, gente, aquele dia que eu expliquei o objetivo, está no quadro, que vocês acharam que quanto parecia fácil, agora pareceu fácil também. Estou achando que nada fácil. Gente, para quem está começando as coisas, eu não sei vocês, mas eu ficava muito, até eu saber o que eu ia fazer, isso me dava uma angústia muito grande. Depois que eu já tinha clareza do que eu ia fazer, eu falava, tá bom. Eu fui orientada do Piratã no doutorado. Ele fala, quando você já sabe o que você vai fazer, é porque você está focado. Você vai fazer. Então, eu já sei o que ele vai fazer. Vai falar assim. Não está dentro do que eu escolhi. Parabéns. Isso para mim é uma merda. Eu fico para morrer. Certo, então eu queria passar por Abdul agora. Vai lá. Meu nome é Abdul, penso que não preciso fazer a apresentação. Você ir direto a... Bom, eu estou pensando... Não, acho que é legal falar que ele é professor da Universidade Pedagógica Tá bom. na província. Tá bom. Abuda Tumano, esse é o meu nome. Venho de Moçambique. Sou um docente da Universidade Pedagógica. A Universidade Pedagógica é a maior universidade e vocacionada para a formação de professores do nível superior. Fui formado lá e acabei ficando lá, a partir de monitor até a fase de ficar lá como docente. Tenho interesse de... A Universidade Pedagógica A Universidade Pedagógica é a delegação de Nampula. Nós lá trabalhamos Tem vários tem vários lugares. A universidade... De onde que ele é? Nampula. Então, É no norte, né? Sim. Em cada província, talvez fazendo uma comparação com o Brasil, que seria estado, em cada província tem uma delegação. Não sei se Eu não se tinha tem. entendido de onde que era. De Nampula. Delegação de Nampula. O Décio daqui falou é de Quilimane, uma outra província dele. Meu interesse é falar de artefatos culturais da etnia Makua. Moçambique é um país multicultural. Praticamente cada província tem alguma coisa específica dessa província. E isso tem a ver com as etnias que estão espalhadas por essas províncias. Praticamente em cada uma dessas províncias tem uma etnia. E eu faço parte de uma etnia que está na província de Nampula, chamada Makua. E assim estou pensando em usar artefatos culturais da etnia Makua para sua exploração no ensino da matemática. Por uma razão muito simples, que fez mover-me para isso, sinto que matemática é vista como aquilo que é um bicho de sete cabeças, e na minha experiência como professor, tentei encontrar, dentre várias causas, qual deve ser
a causa para aquela situação. Como disse, dentre várias causas, identifiquei uma, que é o ensino da matemática estar a decorrer sem incorporar a cultura, quer dizer, sem atender à situação específica dos alunos. E o ensino é dado com referências europeias, porque tivemos uma situação dessa, então herdamos muita coisa, quer dizer, nossa inspiração é aquela, e sempre que ficamos praticamente bloqueados, nós estamos a pensar numa outra alternativa de fazer matemática, de ensinar matemática. E aí achei que poderia usar os artefactos como sendo uma manifestação cultural, aproveitando as especificações dos artefactos a usar. Acho que poderá isso facilitar a aprendizagem da matemática. Então é mais ou menos isso que pretendo fazer. Houve uma parte desse trabalho que foi ao nível do meu mestrado, que era identificar os artefactos e em cada artefacto tentar encontrar algum conteúdo que pode ser tratado usando cada um desses artefactos. Ao nível do doutorado, estou pensando apenas fizemos esse mapeamento, mas não foi concretizado na sala de aulas. Agora estou a pretender pegar esses artefactos para colocar numa situação concreta de sala de aulas, envolvendo professores dessas escolas. E espero com isso poder contribuir para sensibilizar os próprios professores que, afinal, temos uma alternativa de ensino da matemática, incorporando artefactos culturais, ensinando matemática com referências culturais dos nossos alunos. Eu faço isso em forma de uma revolta, como disse, o ensino é mais eurocentrista, que tudo que se fala na sala de aulas, os manuais, e o professor fala lá na sala de aulas, não tem muito a ver com a realidade local, mas sim com referências europeias. Então, isso penso que pode estar a complicar os alunos para a sua percepção, e para mudar, estou pensando em investir nos hábitos culturais. Eu estava conversando aqui com o Victor, e se aproxima muito. Eu tenho um estudante que aprendeu agora, no Timor-Leste, e ele trabalhou também nessa perspectiva de pegar um artefato. No caso deles lá, ele trabalhou, nossa, eu aprendi muito, com a areca. Areca é uma folha que eles usam e eles teria que mostrar e eles amarram isso, né? Então tem a corda a folha de uma planta que, do ponto de vista social, é utilizado como instrumento de paz, como se a gente fosse sentar para um cachimbo. E aí eles mascam essa folha, e essa folha, isso é cultivado e é vendido de maneira amarrada, como é que chama? Cordas, palitos e batã, que é muito próximo do sistema de numeração decimal. E lá eles têm um problema no Timor-Leste, que foi assim, eles já passaram por várias colonizações, que chamam assim, né? E eles têm que dar aula agora, obrigatoriamente, em língua portuguesa. Só que a língua portuguesa não é a língua deles, eles têm a língua materna,
materna, a língua dos grupos sociais, tem o teto, que é a língua, vamos dizer assim, quase que materna, fora do colônia. Tem a indonésio, por conta da imigração, e agora a língua portuguesa. E aí o que ele discutiu na tese dele, né, a gente trabalhou com a construção de tarefas para que ele pudesse, aí ele voltou para lá, participou de um processo de formação de professores que tinham duas turmas, uma de formação inicial e uma de formação continuada, utilizou essas tarefas, se usava a ARECA, e para estabelecer, para discutir essa questão da linguagem desse artefato da ARECA com o sistema, o que é usado nessa matemática eurocêntrica do sistema de numeração decimal. Eu tinha uma dúvida, assim, se você podia dar um exemplo de um artefato. Isso que eu ia perguntar. Se você já pensou, porque o nosso Gaspar, a gente demorou muito, porque a gente não tem muito como, tem que ser de lá mesmo. Porque a gente não imagina, você tem uma referência. Você tem já pensado alguma coisa? Eu queria comentar um pouco antes de falar desse exemplo, porque eu acho que, de forma mais geral, assim, que eu acho que, como ele falou, o trabalho do Abúlio, ele vai ser situado com as referências culturais dessa etnia em Moçambique, mas eu queria que vocês percebessem como essa questão da discussão da predominância eurocêntrica também se aplica ao nosso contexto brasileiro. Nós, assim como Moçambique, somos um país multicultural, só que estamos colonizados há mais tempo, né, eu acho. Eu falo que estamos colonizados, porque embora a colonização tenha acabado formalmente, as suas cicatrizes permanecem, né? Já diria a Regina, está nas tripas. Exatamente. E nós temos o Abúlio, não é meu orientando, ele é orientando o Tony, que é um outro colega aqui, que também está orientando um outro doutorado, que é do Rodrigo, que está mais adiantado, que está trabalhando no Brasil com a perspectiva do negro no ensino de ciências exatas no Brasil. Então ele está trabalhando numa comunidade que é a comunidade da comunidade do Jongo, Serrinha. A comunidade com uma escola que fica na comunidade da Serrinha, que é uma comunidade que tem uma importância cultural em coisas culturais de referência afro-brasileira importante, que é o jongo, que é uma manifestação cultural que é tipo precursora, vamos dizer assim, do samba, que vem dos escravos, das pessoas que foram escravizadas, etc. Então ele trabalha com uma escola que é nessa comunidade, que 90% dos alunos são negros. Então ele está trabalhando as referências que aparecem nos materiais didáticos, que são predominantemente referências eurocêntricas, e como isso tem um efeito dos alunos não verem as carreiras em ciências exatas como uma coisa a qual eles façam jus pelo fato de ali só aparecer pessoas brancas, e não só pessoas brancas, mas referências culturais. Né? Então, a questão de trazer o jogo, né, que eu acho que que o Abúlio já vai falar, é uma questão disso, da pessoa ter naquele lugar uma representação que ele identifica com a sua cultura. Então, isso tem um efeito de fazer aquele lugar como um lugar ao qual ele tem acesso, né? Um lugar ao qual ele é pertencente. E a influência do trabalho deles nas políticas públicas locais. Sim. Por conta de que, ele acabou de falar, os manuais, que eles chamam lá os livros didáticos manual. Né? Os manuais, aqui é para mudar esses manuais, para ter coisas da cultura local mesmo. Mas isso precisa ser legitimado de dentro para fora. Daí a importância de fazer esse trabalho. E isso eu até falei com ele, eu não sei se eu já cheguei a trazer os livros para você, não? Porque, lembra daquele holandês? Esqueci até o nome dele. Então, ele fez uma pesquisa lá mesmo. Não sei em que exatamente, eu não me lembro, não me recordo. Não, mas ele holandês, ele trabalhou com Paulo aqui.
Era numa outra província. Era outra província. Então, mas é uma visão de alguém de fora sobre Moçambique. Não é, entendeu? Eu falei assim, olha, tem muita coisa, tem 3 livros lá, interessantíssimo, mas ainda assim é alguém de fora falando de Moçambique. Eu falei, isso pra mim, eu estou extremamente curioso do que ele vai trazer por conta disso, dessa perspectiva interna. Então, eu queria dizer também que essas questões, o trabalho com questões étnico-raciais no ensino de matemática é uma coisa que de ciências, é uma coisa que a gente está, é uma linha que a gente está meio que inaugurando no FEMAT, mas com grande orgulho de ter essas 2 teses. Eu acho que o Johnny vai fazer alguma coisa, o Johnny está entrando no mestrado agora, mas ele está amadurecendo, fazer um certo, Johnny. Coitadinho. Ele está amadurecendo de fazer alguma coisa. E a Gabriela, que está aqui no pós-doutorado, como eu falei, trabalha com educação indígena. E eu acho que tem toda essa discussão que é importante, que é a discussão que a Gabriela conhece bem, que é a discussão da colonialidade. Como a ideia de colonialidade que vai além da colonização no sentido físico, mas que ela atinge níveis simbólicos, né? Níveis da subjetividade das significações. Assim. Isso. Certo. Aproveita então, está no gancho, tá? Agora fala onde ele se constrói como pessoa. Então vamos lá. O que ele deu? Subjetividade é como a gente se constrói como pessoa. Né? E aí, a maneira como a gente se constrói como pessoa, quem é você? Né? Você é feminino, nessa lugar, que acredita que tem aqueles conhecimentos, que está em busca de acessar outros conhecimentos. Né? E aí, a minha pesquisa aqui não é especificamente explicar se tem um projeto de extensão da educação indígena, e o Kleber e o Vitor tem um projeto também de extensão da educação no está circular, tem um projeto de educação, uma preparação, devemos fazer agora no ensino de LGBT. Na verdade, começou com a população LGBT, depois se expandiu. Exato. E aí, inicialmente, a minha pesquisa é investigar como a participação nesse tipo de projetos contribui para a formação dos essenciais de matemática. No primeiro projeto deles, isso está difícil, e aí a gente chama por força, e aí o trabalho do Gabriel Basson, que é um aluno do mestrado, porque a licenciada que a gente tinha, que a gente tem lá trabalhando com a gente, ela já teve tantas contribuições que eram maravilhosas, assim, já não há mais tanto que contribuir com ela. E a gente não está tendo outras. Mas ela é assim, até porque a Adriana ela acompanha o trabalho do Vitor, ela faz a iniciação, né? Ela fez. Então ela já participa desse debate. Então ela já está formada, de algum modo. É claro que a gente nunca está formado, mas a gente pensar nessa contribuição. Exato, se a gente pensar nessa contribuição que eu quero verificar, para ela não vai fazer sentido. Então a gente mudou o foco e a gente está procurando analisar as interações que ocorrem nas aulas de matemática. E aí, os saberes que eles trazem, os saberes que são construídos nas aulas de matemática. Então, também o enfoque da matemática, que dá um braço para a pedagogia colonial. No meu projeto de educação indígena, isso vai ser possível. Agora, dia 23, eu já vou à aldeia e já vou levando os bolsistas pela primeira vez. E aí, a minha ideia é que eles estejam comigo em cada etapa das visitas, interajam com os índios, interajam com os professores indígenas, e a gente vê, ao final, que contribuições que isso traz para eles. Eu já tenho algumas hipóteses, porque o meu bolsista anterior, que foi quem me motivou a fazer essa pesquisa, ele fez um depoimento que realmente me causou impacto e me fez querer pesquisar a ponto de documentar, né, que foi assistir um evento na universidade e dizer uma coisa muito simples, mas que faz muito sentido, que é assim,
como é que a gente chegou aí tão longe para entender coisas que vão ser usadas na prática dele, independentemente de estar trabalhando na educação indígena. Né? A questão da escuta, a questão da alteridade. Pertencimento. Exato. E aí a gente está trabalhando nessa coisa. Isso é muito mais. Eu acho que é ótimo. A aldeia é maravilhosa. Pois é, sem nada que ficar em muito maravilhoso também. Eu trabalhei com formação de professores de sul e sudeste. E aí eu trabalhei com história de lá também trabalhando. Agora fica para o exemplo. Por favor. Quer bugar? Não, mas acho que se você mostrar assim, as pessoas conseguem ver. Mas eu perguntei. Está gravando? Sim. É normal, então. Gente, vamos lá. O... O exemplo está mostrando imagens aqui. Ah, mas vai contando. Ele está mostrando imagens pelo tablet do jogo. Mas explica o que é que eu acho que as pessoas conseguem compreender. Eu acho que conta um pouco. Né? Sim. Mas Mas praticamente já tinha chegado ao fim. Então, já vou explicar qual é o objetivo. O objetivo é mesmo este, por um lado, sensibilizar os professores a ter um pouco mais de criatividade, no sentido de poderem fazer algo concreto a partir dos artefatos e levar para a sala de aula. explica quais são os. Descreve os artefatos. Explica, sem mostrar o que são os artefatos. Um é uma mesa. Sim, tem. Como ele é? Como? Você acha de mostrar como que ele é? Mostrando a foto. Não, mas você pode explicar que um deles é uma mesa. Sim, tem. Que é construção. Então, ali são vários. Ali apenas, eu estou a dar exemplo de três. Tem uma mesa feita de bambus, que tem um tampo de forma circular, que acredito que pode ser explorado para dar aula sobre circunferência, coroa circular, como apresenta ali. Eles constroem essa. Isso, é uma mesa. Sim, os artesãos fazem e é possível levar para a sala de aulas. Acredito que pode ser utilizado para o ensino de alguns conteúdos que também estão ali identificados. Um dos conteúdos pode ser a circunferência, o círculo. Pode-se manipular no sentido de mostrar o que é o raio da circunferência. Eu penso que com a criatividade do professor, muita coisa ainda pode Buscar qual é o padrão que aparece. Qual é o padrão que aparece? Que ele tem uma opção de padrão ali, né? tem. Não é? Pergunta para o professor aritmético. É. Muito legal. Sim. Então, tem alguns artefatos, cestos, peneiras, que podem ser, olhando para o padrão de algumas tiras, e construir alguma sucessão, progressão, é possível. E também simplesmente para dar ideia, quando nós estamos a falar de... Então, tem aí uma tigela que em algum momento, quer dizer, tem uma configuração parecida, senhor, mas que dá para dar ideia do que pode ser paraboloide. Está em forma de
para Boroi. Então, em vez de ficarmos aí perdidos a tentar inventar um desenho, então pelo menos mostrando que, olha, isto tem uma configuração de uma figura geométrica chamada paraboloide. Então penso que isso pode ajudar o aluno a entender melhor os conteúdos matemáticos. Para além do fato de, como penso, o fato de utilizar os artefatos da sua cultura, ele pode aprender melhor aquela matemática porque acha que a sua cultura está sendo valorizada. Então, penso que ele poderá se interessar mais e aprender por força disso. E mais, será um ensino em que vai ficar na cabeça dele uma memória de como é que ele aprendeu o conteúdo tal a partir de um artefato cultural. Então, acredito que essa aula vai deixar marcas muito fortes no aluno, do que, por exemplo, quando eu digo que fico revoltado, aparece um problema qualquer, diz, calcule a altura da Torre de Babel, ele não tem nenhuma ideia de que pode ser a Torre de Babel. Então, eu acho que usando artefatos, alguma coisa do conhecimento dele, ele mais vai se interessar melhor do que quando aprende com Torre de Babel. Eu vou falar de Torre de Babel com alguns dos vários exemplos que são utilizados. E quando eu perguntei se essa campo da mesa eles construíam, tem toda uma lógica da construção. Pensar matematicamente nesse processo de construir, por exemplo, o campo da mesa. Uma comunidade prática para fazer no campo da mesa. Eu ainda vou discutir com o nosso professor, portanto, estou a pensar em duas etapas na pesquisa. Uma etapa em que será a análise do procedimento de construção dos artefatos, isso estaríamos a trabalhar com os artefatos, com os artesãos, por um lado. Por outro lado, pegar o artefato para a sala de aulas, que é para fazer a sua exploração. Então, e até juntar os dois, né? Levar o artesão para dizer, olha, eu faço isso assim, preciso dessas informações. Muito legal. Agora, eu tinha uma coisa que eu queria que você acha, até para discutir como você vai ajudar a discussão, que é assim, eu vejo muito a intenção dele, de muitas pessoas que trabalham com matemática, de trazer o elemento cultural para valorizar a cultura, para preservar a cultura, para mostrar como ele sabe, para ele aprender alguma coisa que faz sentido. Mas existe um aspecto dos modos próprios de pensar nisso. Por isso que eu falei que eu queria o artesão, que muitas vezes fica negligenciado. Então, uma coisa que eu acho interessante, eu estou falando, aqui mesmo estou cheio de matemática, os textos que eu estou trabalhando, então, são quase todos os 10 de matemática, tem um especial de educação, de sistema de numeração Guarani, que é o que eu trabalho, não é um trabalho meu, é um trabalho de Caldeira. E ele coloca o seguinte: quem vê o sistema de numeração Guarani tenta fazer uma analogia com o sistema de numeração decimal e fica tentando dizer que aquilo ali é quase 5. Só que a teu Caldeira, Ademir. E aí, o que ele coloca no texto é que lá pelas tantas, não é essa lógica do sistema de numeração decimal. E aí isso é importante ter claro, porque assim, por mais que a gente, quando eu fiz a minha apresentação aqui, uma coisa que foi colocada era assim, mas você precisaria ter um antropólogo para ver isso. Mas isso a gente não precisa de um antropólogo para a gente compreender que existe uma lógica diferente da nossa. E aí esses métodos próprios é que eles precisam também ser destacados, não só no sentido da preservação da cultura, mas da valorização, da troca, porque esses métodos podem ser úteis, inclusive, para nós mesmos. Foi por isso que eu falei, pensando nisso, de levar o artesão para trabalhar com os professores, né? Para
para ter essa discussão. Qual é a lógica que está presente? Porque quando nós olhamos ali, há uma relação muito forte da imagem do objeto com a imagem do objeto matemático, né? Pensando lá nas representações semióticas. Mas será que a lógica para a construção desse artefato foi essa, né? Da imagem? Então, levar o artesão e ele contar e como é que ele faz uma previsão da quantidade de material para aquilo, enfim, quais são os processos todos que estão envolvidos na construção desse artefato, pode ajudar até a explorar outras coisas para além da própria imagem. Vou fazer uma colocação em relação a isso. Eu sou absolutamente ignorante no assunto, mas assim, ele colocou pontos ali para mim que são facilmente questionados. Até porque, ao meu ver, se trata de coisas incomparáveis. Então, por exemplo, eu estou sendo contra, tá? Por exemplo, eu discordo de você, eu estou tentando fazer o advogado de arte, sabe? Você fala, ele vai aprender melhor, ele pode aprender melhor com artefato que faz parte do seu contexto social do que com a torre de papel. Mas ali dá para aprender a mesma coisa. Isso. E quando eu falo que ele vai aprender melhor com isso, eu sequer tenho direito a essa métrica e é perigoso. Aprender para quê? Para qual objetivo? Para fazer a mesma prova, no mesmo conteúdo? Então, eu acho que tem processos também que eles não são tão explícitos ou conscientes. Como é que o aluno vai externalizar que ele aprendeu melhor agora com aquilo? Eu acho que mais do que aprender melhor é justamente ter a possibilidade de refletir sobre construções sociais com esses artefatos, que você não teria essa possibilidade numa lógica docente. Então eu acho que é mais do que uma coisa comparativa de, com esse artefato, eu aprendo melhor exatamente a mesma coisa. Eu acho que é mais do que isso. E esse aprender melhor, eu acho que é metodologicamente, cientificamente, muito difícil de você estabelecer. Porque aí você começa a falar dele, vai falar de grupo de controle, tem sentido isso para esse tipo de pesquisa? Entendeu? Então eu acho que mais do que aprende melhor, eu acho que é a possibilidade de refletir sobre processos culturais, sociais, construções da identidade. Com vistas a. Isso, que aquele outro artefato não possibilitaria. E aí a questão é essa, observar possibilidades. E deixar um legado para um dia que a cultura você quer se interessar, vai ter. Eu acho que, em resumo, o que o Everson está tentando estar falando, que eu concordo, sim, que é a questão de que o trabalho não pode ser usar esses artefatos para tornar mais fácil aquela mesma matemática que é egocêntrica. Colocar na escola uma matemática que é produzida a partir da justiça. Qual é a matemática que a sua visão utiliza para a construção da medicina? Que pode ser um outro modo de pensar. Senão você vai tentar colar, por exemplo, áreas de perímetro, círculos, circunferência, ou seja, que é uma coisa eurocêntrica, colar num objeto que é local. Não, como é que esse objeto é construído? Que matemática que eles usam? Como é que eles pensam para construir aquilo, para escolher o material, para escolher a quantidade de material? Tudo que está envolvido. Porque é uma outra matemática. Eu penso que você quer observar a possibilidade desses artefatos. É claro, se no meio disso emergir, né, e for latente, que os alunos fizeram, por exemplo, relações sobre essa matemática docente, eles não estavam conseguindo fazer com outros artefatos, de repente vai ser coisa que você vai trazer. Mas eu não sei se esse deve ser o objetivo. Acho que pode se abrir, porque se você se abrir, acho que pode surgir mais possibilidades desses artefatos que não só aprender melhor a mesma matemática, entendeu?
E aí você deixar assim, a possibilidade de uma sinalização para uma tecnologia alternativa que outros grupos poderão se valer, porque está todo mundo tão focado na docência, de repente deixa de se valer de outras tecnologias que poderiam até contribuir mais. Usar os instrumentos locais mesmo. Posso dar um exemplo aqui, que eu também sou bastante ignorante nessa área, mas é como abordo, às vezes, a Búblia todas, que eu acho. Quer falar? Tá. Vou tentar falar bem rápido. Que é como Na verdade, eu não lembro se eu já falei isso ou não, eu tenho esse problema. Mas se eu já falei, eu vou falar de novo. Assim, que é como essa coisa que é uma coisa que se discute muito, inclusive, em história da matemática, como a gente olha muitas vezes. Isso vale tanto para a história de matemática como para diferentes culturas no mesmo tempo. Que é como a gente olha, às vezes, para uma produção cultural, sei lá, dos gregos, dos árabes, não sei o que, e a gente olha com o nosso olhar, que é um olhar anacrônico, entendeu? Então, quando a gente olha com esse olhar anacrônico, ele tende a desqualificar as coisas que tem naquela cultura, como se tivesse... Mas, na verdade, esse desqualificar é porque a gente não entende, porque a gente está olhando com as nossas referências. Então, eu acho um exemplo muito claro disso, assim, que eu vi no YouTube, aí tem esse problema também que eu esqueci de anotar, onde foi, eu vi um vídeo no YouTube, que era um professor de antropologia aqui da UFRJ, do Museu Nacional, falando de, assim, vamos dizer, da maneira dos índios entenderem a natureza, os índios brasileiros. Então, que tem uma coisa que se fala assim, para o índio, que aí também quando a gente fala para o índio também é ruim falar isso, porque coloca tudo como se fosse uma coisa só, tem várias etnias diferentes também não sei quais são as etnias, mas enfim, para algumas etnias indígenas, tem uma coisa que é assim, que na cultura deles, o rio é uma pessoa, a árvore é uma pessoa, a onça, os bichos são pessoas, e o olhar do branco para essa representação é um olhar que desqualifica e vê aquilo como uma coisa mais atrasada, porque vê isso como uma antropomorfização da natureza, como se tivesse que o índio estivesse vendo que tem uma pessoa, o rio é um ser humano. Mas o que quer dizer isso, na verdade, olha só, é ao contrário, é que na verdade nessa epistemologia, vamos dizer assim, o homem, o ser humano, está para a natureza no mesmo estatuto do rio, da árvore, dos bichos, ou seja, perante a natureza, o homem não é superior do que os outros entes. Então é ao contrário, não é que ele está colocando uma alma humana nas coisas que não são humanas, ele está se colocando no mesmo lugar daquelas coisas. E é uma coisa muito mais sofisticada do que aquele olhar que desqualifica a priori poderia supor, assim. E como consequência disso, o índio tem, obviamente, que é bem óbvio também isso, né? Que tem uma relação com a ecologia que é muito mais sofisticada do que a nossa, no sentido de que aí quando o índio vai caçar, aí ele tem que pedir permissão para o animal para matar o animal, entendeu? Porque ele não é melhor que o animal, ele não é... Enquanto que o branco vai lá e massacra tudo, acaba derruba a floresta, entendeu? Então é essa epistemologia que permite ao índio ter uma relação com o ambiente que ele mora, com uma relação sustentável, que é muito melhor do que a nossa. Aí com base nisso ele fala que eles têm uma técnica de plantio que preserva o solo, porque eles se baseiam nesse paradigma, e não no paradigma do branco, que é um paradigma de que eu vou lá, vou derrubar tudo e foda-se, vou plantar o que eu quiser lá. Entendeu? E o que sustenta essa relação com o meio ambiente é essa epistemologia. Eu estou falando de epistemologia que não é uma palavra adequada, porque também é uma palavra branca, mas enfim, eu falo expressão da maneira que eu estou conseguindo também. A gente pode procurar a cidadania agora? Isso aí. Ninguém é perfeito. Mas assim, o que eu quero dizer com isso é que você
tentar olhar a cultura com o olhar interno, né, da própria cultura, e não... Vai, Miguel. Não sei se o que eu vou falar é muito pertinente, porque eu tenho, né, ele morreu, mas eu não tenho muito contato com ele há algum tempo. Ele fazia artesanato desse estilo mesmo que estava no coisa. E quando eu conversava muito com ele, porque eu já vi ele fazendo vários, o negócio dele é muito, como é que eu vou dizer, sentimental. Aí o que eu quero levantar com isso é porque o nosso olhar matemático sobre aquilo é muito diferente mesmo do olhar do artesão. Ele não pensa em simetria, ele faz. Mas ele tem uma lógica, mesmo que seja do sentimento. Não, exatamente. As lógicas, elas podem inclusive ser sentimentais. Você pode até não entender quando a gente explicar qual é a lógica, mas tem. Eu não gosto de estereotipar, mas ele era meio loucão. Então, mas é isso. Eu acho que faz falar para eles, eu acho que é inteligência, só não externa isso da mesma forma como você conceitua a simetria. Exatamente aquilo. O nosso olhar sobre aquilo é muito diferente do olhar dele. Eu digo assim, às vezes a pessoa não consegue fazer você entender a lógica que ele está te explicando, mas ele vai te explicar qual é a lógica. Se você pedir, ele vai te explicar. Porque fala assim, sabe? Beleza, você não entendeu nada, mas ele te explicou. Tem, porque tem, Não, é que a gente está tão embedido nessa ideia eurocêntrica que a gente naturalizou a nossa lógica. Isso. Mas existem muitas outras lógicas. Aqui, quando a gente fez a palestra dos livros, eu dei os exemplos. Então, tem liberdade aí para mim duas coisas. Uma é essa questão de manutenção da cultura e tudo mais, ele chegar lá na escola e ele observar o que o avô dele fazia com ele quando criança. E essa relação afetiva pode trazer uma sensação de pertencimento àquele espaço escolar no qual discute coisas pertinentes a ele. Agora, essa discussão ao se dar também, ele pode falar, isso não tem nada a ver com o meu avô, entendeu? O meu avô fazia outra coisa. Ele fazia esse objeto, só era uma outra lógica aplicada, era uma outra construção. Que bom que você explique isso também. Hã? E que bom que você explique isso. Não, que essas coisas, além de ter somente o artefato presente, que essa outra lógica também possa estar presente, né? Gente, ó, eu aconselho todo mundo ter o Ederson de bolso, fabricando e vendendo. É muito análogo, por exemplo, a questão da tecnologia que está batida aí, todo mundo já deve ter ouvido falar essa coisa da tecnologia, que vem, né, boa, ruim, tem ou não tem tecnologia, quer dizer, coisa tem que ultrapassar, né? Que possibilidade a gente tem desse recurso? E tem umas imagens muito interessantes, o professor pega, começa a usar a tecnologia, mas fazer a mesma coisa que ele já fazia. Então, assim, mudou o quê? Aí, ao invés de ele escrever, agora ele projeta ele escrevia. Eu lembro de uma palestra dessa. E faz o aluno copiar e ainda fica com sono. Ele, pelo menos, o professor da copiar, ele estava dando o professor copiar. Agora o professor projeta para ele copiar. Então, assim, eu mudei o artefato, eu mudei a tecnologia, mas mudou o quê na aula? Pode ter mudado nada, entendeu? Eu estou levando um artefato, mas não estou levando a potencialidade do artefato. Isso é uma questão, entendeu? Essa é uma das principais críticas da Falando, tem que ter o Ederson de bolso, cada um aí tem que ter o Ederson de bolso. Tirar assim, eu quero saber o que eu faço na pesquisa, você faz assim, né? O Ederson, que eu falo Como o tempo está acabando, assim, deixa aí que... acho que eu primeiro o Ulisses e o Fábio, acho que a Márcia já conhece melhor, inclusive o Daniel fale para a gente encerrar. O Daniel, como eu falei, não sei se todos também sabem, o Daniel é um aluno de doutorado do outro programa, que é o programa de educação, né, da Faculdade de Educação, no qual eu estou atuando como colaborador. O Daniel é meu aluno lá, primeiro aluno lá de doutorado. Que maneiro, né? O trabalho eu acho que eu não posso nem chamar de feto ainda. Procurando o alvo. Mas enfim, eu
trabalho com cálculo, né, eu sou da Universidade Estadual da Bahia, eu trabalho É de Cristiano de Freitas? Não, eu sou de Castelho. O Vitor está dizendo assim, terra de Luiz Teixeira. Ah, de Luiz Teixeira. Aí falou Teixeira, de Cristiano de Freitas. Então, assim, a ideia da investigação é justamente a matemática problematizada, e para isso eu vou estar tentando articular a história da matemática e tecnologias. Mas tecnologias diversas, não necessariamente digitais, também digitais, no caso, para poder estar problematizando essa matemática. E isso vem também já como sequência do meu trabalho na dissertação. Tem que a minha dissertação foi um mestrado profissional em matemática, que foi o Profmat, e assim, o modelo lá, acho que todo mundo já conhece, né? Grande mudança, Profmat, doutorado em educação. Então assim, essa... 180. Pois é, só para vocês terem ideia do quanto eu estou sofrendo ao fazer essa migração. Mas está sendo bem acolhido, pelo menos? Está sendo bem acolhido? Eu quero saber se está bem acolhido. Ah, sim. Você apontou para a vida. Eu aponto de forma generalizada. Então, o que acontece? Tipo assim, algumas reflexões. Lá no mestrado, né, os mestrados profissionais têm como fim gerar um produto educacional. E como eu trabalho com cálculo, então o meu trabalho foi voltado para tentar um produto educacional para aulas de cálculo. Então, assim, foi legal. Eu avalio de forma positiva. E aí, como eu trabalho na licenciatura, pensar isso em favorecer a formação docente, formação inicial. Então, aí é que entra a questão de como que eu posso estar problematizando tanto as minhas aulas e favorecer os alunos pensar também uma matemática problematizada. Certo? Eu estou em algumas leituras indicadas por Vitor. E, por exemplo, uma leitura dessa semana me deixou muito refletindo sobre algo que eu vi inclusive, um deles foi, Vitor sugeriu como fio condutor da fundamentação teórica, mas ele também apresenta essa teoria como uma metodologia. Estou pensando, já desenhando alguns modelos que como eu disse, quero conversar com você sobre isso. Mas algo que eu vi no trabalho de Letícia, embora não foi o foco da pesquisa dela, mas ela percebeu, o trabalho dela foi na formação continuada. E ela percebeu lá na investigação dela que a graduação da licenciatura meio que teve um papel assim novo na formação. E eu fiquei pensando, se para aqueles professores considerou a formação de forma profissional, mesmo as disciplinas que trabalharam didática, metodologia do ensino, se não teve tanta repercussão, eu fiquei pensando o que é cálculo, está repercutindo na formação desse professor. Se a matemática que eles vão trabalhar na educação básica não é cálculo. Então isso mexeu muito comigo essa semana. Eu comecei a pensar, por quê? Qual o lugar do cálculo, então, na licenciatura? Então, eu penso, a partir dessas novas leituras, até nesse trabalho para tentar dar uma, sei lá, pelo menos uma ousadia de estar ressignificando o lugar do cálculo na formação do professor. E aí, uma das ideias que eu apresento é trabalhar essa disciplina cálculo, diferencial integral, de forma problematizada, para poder também trazer os alunos dentro desse espaço, para estar pensando também essa forma de problematizar a matemática que eles vão trabalhar. E aí, esses os viés que, no caso, a gente está se apegando é justamente a história da matemática e essas tecnologias. Tá, então deixa eu comentar respondendo já um pouco o que ele perguntou ali, deixando de responder, que ele leu isso. Esse trabalho do Brain Davis, que é um trabalho pouco conhecido no Brasil, que a Letícia usou, então ele propõe uma metodologia para a formação continuada de professores. E o Daniel, essa questão do lugar do cálculo, acho que é uma outra questão também, que eu acho que é fundamental também, que é bem legal a gente discutir isso. Mas eu quero falar antes dessa coisa do Brain Davis. Então, o Brain Davis ele propõe uma metodologia para a formação continuada de professores que tem a ver com tudo que a gente já falou
que é uma metodologia na qual os professores vão produzir, vão discutir a partir da própria experiência. Então é aquilo que eles trazem, os problemas e tal. Então isso não é adaptável diretamente para a formação inicial, porque a ideia é conduzir, é que a prática, a experiência da prática seja o fio condutor da discussão. Mas eu acho que não é exatamente isso que seria legal, que é assim... Então, eu te disse que eu fiquei com muitas dúvidas, né? Então, mas antes disso, ele embasa essa metodologia numa concepção de saber docente, que vem também de uma crítica ao estruturalismo. Então, ele fala assim, que o conhecimento do professor não pode ser assim, uma lista de tópicos que o professor tem que atingir, entendeu? Que é uma perspectiva também de deficiência, é você olhar o que falta para o professor. Então, ele critica isso e ele fala que o conhecimento do professor, ele tem que entender de forma indissociável a matemática estabelecida e os processos históricos e sociais de produção de conhecimento matemático. Então, ele tem que olhar para a matemática, o professor, o Davis defende, que o professor tem que olhar para a matemática como uma produção social. E isso tem muito a ver com o que ele tem falado de problematizar. Entendeu? Então é nesse sentido. Só uma colocação. Pelo que eu entendi que ele falou, por exemplo, numa disciplina de cálculo, então ele estava falando do cálculo como uma forma. Porque como é que o aluno pode conhecer matemática problematizada? Pelo que eu entendi, ele tem um curso sendo ofertado na perspectiva de matemática problematizada. Então, qual seria o papel da disciplina nessa perspectiva pelo que ele falou? Não, que eu entendi. Então, o papel do cálculo ali seria uma forma do aluno entender a matemática como uma construção social de forma problematizada, de modo que futuramente pudesse ser uma orientação para a prática de ensino dele. Só que aí ele não está falando do papel do cálculo. Pera rapidinho, Edson, tem que... Ele está falando sobre qualquer disciplina de conteúdo matemático. Sim, não. Porque eu estava discutindo com a Letícia antes, e assim, não é cálculo. Cálculo porque é o que eu leciono. Ah, sim. Mas pode ser qualquer disciplina. Sim, então. Aí pode ser álgebra, pode ser... Beleza. Eu acho que seria até mais interessante qual o papel da matemática. Sim, mas o cálculo como meio. Sim, o cálculo como meio para a compreensão desse estudo. É que quando eu falo o papel do cálculo, me remete a outras problemáticas e outros estudos específicos dessa disciplina. Aí tem a transição do ensino superior, ela tem pensamento matemático avançado, tem um monte de coisa relacionada específica ao cálculo. Eu acho que o que você fala transcende o cálculo. É questão da matemática na ciência pura. Da natureza exerce conteúdo matemático específico num contexto de formação de professores. Que deve ser um contexto diferente, uma natureza diferente. Mas isso não é considerado válido em vários meios, porque considera-se que a matemática seja uma só. Mas olha tanto exemplo de várias matemáticas que a gente tem aqui hoje. Exatamente. É isso. Mas eu acho que a ideia é discutir o lugar do conteúdo matemático na formação do professor. E a gente vai fazer isso tendo como, no caso, o cálculo, né? Quer dizer, o estudo empírico será no cálculo, poderia ser outra coisa. Sim, não estou dizendo no cálculo porque o cálculo acho que tem um lugar, assim, que é a coisa que tem aquela... Tem questionar. Tem as Tem lugar de reprovação em massa, tem um local. É um local. É um local de reprovação em massa. Se o cara passa pelo cálculo, aí a massa diminui, aí a reprovação passa assim em análise. Mas o que ele falou, para mim, eu tenho algumas coisas que eu tenho pensado há algum tempo, e, claro, sujeitas a muitas críticas, mas quando as pessoas perguntam, por exemplo, o resultado do meu trabalho de mestrado e doutorado foi sobre trigonometria, as pessoas perguntam assim: você acha que é relevante ensinar trigonometria? Não sei se é relevante ensinar trigonometria, mas vamos ensinar que trigonometria essa a gente vai discutir, entendeu? Então, na verdade, eu estou discutindo trigonometria, mas é o seguinte: poderia não ter trigonometria no ensino médio, eu não faço isso somente não, mas se tiver, quais são as ideias relevantes, eu acho que podem ser refletidas. Então,
Com o papel da matemática na licenciatura, eu acho que o teu trabalho, se for nessa direção, pode contribuir para essa ideia, o papel da matemática. O cálculo poderia ser qualquer outra coisa. Então, a matemática, a licenciatura pode ser um meio, uma forma de como o professor pode pensar na matemática enquanto processo de produção, e obviamente isso vai influenciar na atuação, pode influenciar na atuação dele, porque eu acho que você começa a mexer no processo cultural sobre o que é fazer matemática. Então, com relação a esse influenciar na atuação, inclusive assim, uma das questões que eu coloco, como que eu posso estar fazendo um trabalho que repercutir na formação. Por exemplo, quando eu penso em estar problematizando, eu penso em problematizar em textos e contextos. Porque assim, eles não concebem a aula de cálculo onde você entra com texto. Por exemplo, se eu vou trabalhar, por exemplo, a nossa ideia é fazer um piloto cálculo 2, trabalhar integral, é a gente começar nossas aulas, acima de tudo, discutindo textos. Né? A gente trazer a história historicamente, socialmente situada, para eles talvez viajarem no tempo e tentarem enxergar as necessidades que foram um pontapé inicial para eles serem construídos, todos os passos até a gente chegar no que a gente tem hoje bem sistematizado, formalizado. Então, assim, coisas que, pelo menos meus alunos, eles não têm isso em mente de que uma aula de cálculo você vai discutir o texto. Entendeu? E quando eu coloco tecnologias, justamente como eu disse antes, como fruto do mestrado educacional, a tecnologia que eu usei foi uma tecnologia barata, mas que foi significativa, foi cartolina. Cartolina, tinta, e a gente, assim, foi um trabalho que foi elogiado pelos docentes. Teve até produção, assim, dos docentes, apresentar no último Enem, que apresentou. Então eu achei que foi positivo. Só tem que, é claro, precisa talvez de muita coisa para poder melhorar e ter sempre uma melhora contínua. Aqui, no caso, a fundamentação, né? A fundamentação do trabalho. Isso que você está falando, a gente dá risada, né? Barata, cartolina, etc. Mas eu penso igual você. Porque, assim, quando a gente fez uma proposta de usar Hilbert e Descartes para discutir por que produto de dois inteiros negativos dá um positivo, que a gente trabalhou com operações de segmentos, eu usei papel quadriculado. Né? E aí, quando as pessoas falam, por que você não usou tal, o GeoGebra não usou, eu falei assim, não, é papel quadriculado, lápis, borracha e régua. Por quê? Nenhum professor vai dizer, não dá para ele dizer que ele não tem um papel quadriculado, que ele não tem uma régua, que ele não tem um lápis. A gente ri, mas é sério isso. Marcar uma posição, não é que dá para fazer com um software, dá. Quanto mais barato, maior alcance. Isso. Eu fui fazer um trabalho uma vez com uma turma no laboratório de matemática, usando software, e aí eu percebi que alguns não ficavam à vontade para poder manipular. Entendeu? Então, assim, eu estou percebendo que, eu já comentei isso com o vídeo nas minhas aulas, eu sempre percebo que eu estou atingindo uns alunos e não outros. Tipo assim, quando eu fui, por exemplo, no laboratório, isso aconteceu, eu atingi uns e não outros. Você falando de material barato, eu fui trabalhar volume de sólido de revolução, né, uma aplicação da integral. E aí eu fiquei pensando, eu vou fazer isso, eu poderia fazer como a minha professora de cálculo fez, mas eu poderia, aí eu fico pensando, mas como que isso vai ajudar eles quando forem da educação básica, assim, aí eu fui fiz um trabalho com eles da seguinte forma, vamos na loja de R$1,99 e compramos um monte de garrafinhas de vários modelos. As garrafas traz lá o volume, né, tal. E aí eu comecei a questionar com eles, como é que a gente pode, dentro do nosso contexto da disciplina, usar o algoritmo da integral para poder verificar se realmente esse fabricante não está nos enganando. E a gente partiu daí para poder chegar tem uma foto aqui. Pegamos uma garrafinha, cortamos, colocamos sobre um papel, não foi software, essa tecnologia, traçamos um traço. Desse traço, colocamos o sistema cartesiano e então vamos procurar um modelo para essa curva. Ao girar, por favor, a curva, ficou a garrafinha, deixa eu ver se eu tenho aqui.
Então a gente está trabalhando isso. No final, depois de tentar um modelo, de fazer os cálculos, aí nós agora vamos encher a garrafinha de água e ver se bate, se confere. Então assim, trabalhamos a integral, o algoritmo, tal como foi trabalhado quando eu era aluno, mas eu acredito que de uma forma que favoreceu o aluno para quando ele for dar aula. Não ele vai dar aula do algoritmo integral, mas pelo menos ele pensa, eu posso usar um recurso assim, isso é pelo menos aguçar a criatividade. Mas a produção significa Muito. E assim, eu acho que uma outra coisa, por isso o cálculo é importante. Porque o cálculo é inquestionável, porque todo mundo sabe que cálculo só pode ser dado de uma maneira. A partir do momento que você questiona essa maneira única, que é pegar um livro, fazer exercício, sentar e etc., aí passa, não, isso é cálculo. Assim como o Vitor sofreu lá, quando ele começou a postar as aulas dele. Adorou! Esse foi uma foto de um trabalho dos alunos. Isso foi uma garrafa assim, tipo essa assim. Então, não sei se dá pra ver isso. Mas assim, é um trabalho que eu penso que não é só ir lá e falar aqui, ó, esse algoritmo integral tem aplicação assim porque damos giro e tal. Entendeu? Tem uma outra aqui que foi para a gente calcular o comprimento do arco. Então, assim, na verdade, isso aqui veio desde o início do semestre, a gente trabalhando com essa cartolina, então eles mediam isso, tipo esse barbante. Eu pedi para eles fazerem da forma que eles acharam que era melhor, eles fizeram, tal. E o que eu acho mais interessante é que eles fazem, a forma melhor que eles têm de fazer, sem levar para o cálculo, é o que se aproxima de aqueles matemáticos que realmente fizeram. Então isso favorece a discussão e a gente chegar às discussões. Agora, só uma, não é exatamente uma crítica, claro. Esse seu trabalho com os alunos, eu acho que ele por si só já é belo e já é possível fundamentar você tem diferença. Por exemplo, a produção de significado. Só um argumento que você usou aí, eu queria depois de repente refletir, que é o seguinte, quando eu levo para o laboratório, eles não se sentem confortáveis. Porque eu acho que provocar esse desconforto faz parte da formação deles também. Eu só estou dizendo assim, o que você fez por si só, independe do laboratório, já tem uma relevância absurda, independente da maneira como eles estão no laboratório. Eles poderiam chegar no laboratório e conseguir fazer isso. E mesmo assim, à medida que você trabalhasse esse material físico aí, tem uma outra produção de significado. Então, só fazendo uma deixa sobre essa questão do laboratório, não é porque assim, eu disse que eu percebo na minha prática que eu nunca consigo atingir todo mundo ao mesmo tempo. Então, esse trabalho que eu fiz aqui, ele ocorreu em 4 ambientes diferentes. Em sala de aula, no jardim da universidade, no laboratório e fora da sala de aula no ambiente que os alunos quiserem escolher. Eu estou até escrevendo um relato sobre isso. Então, desses 4 ambientes. Quando eu digo assim, no laboratório eu percebi que alguns ficaram inibidos, talvez porque eles não têm tanta afinidade com tecnologias. Mas o que eu quero, assim, a ideia que eu tenho, é porque assim, nessa discussão de ensino, de como a gente trabalhar de várias metodologias, existem várias vertentes. Existe a história da matemática, o uso de tecnologia, o uso de material, recursos manipuláveis. Então são tantos. Talvez o professor acabe se identificando com algum e tomando aquele ou mais de um. E o que eu tento na minha aula é justamente estar mostrando para os meus alunos todos que eu puder. E aí ele, por exemplo, eu sei que aqueles que no laboratório não se sentirem à vontade, talvez se sintam à vontade manipulando a cartolina. Sim, aí eu concordo com você. É o que eu estou querendo dizer isso. Talvez aquele que não tem nem tanta afinidade nem com o laboratório, com a máquina, nem com a cartolina, é aquela pessoa que está no curso de matemática porque ele quer fazer história, porque ele gosta mesmo de ler. Então, o texto de história vai contemplar aquilo. Porque eu, sinceramente, eu me sinto impotente de toda a minha experiência de atingir uma turma completa. Mas tem uma outra coisa, particularmente, onde ele trabalha, ainda tem a falta de opção, né? Porque, quantas opções tem lá nesse caso? Então, talvez seja a agonia maior, seja até isso. Ou seja, há uma falta de opção.
de profissões, de disciplinas, entendeu? Eu já comentei isso várias vezes. Lá, por exemplo, eu tenho alunos que estão fazendo licenciatura, mas queriam estar fazendo bacharelado. Eles estão fazendo porque não tem. E um ponto positivo que eu vejo nesse trabalho é que até aquelas pessoas que eles falam assim, eu não gosto das disciplinas que terminam com logia. Sociologia, psicologia, porque eles gostam de Ele não gosta de estudar, né? É desse jeito. Mas o que eu acho interessante é que mesmo nesse percurso aqui, nesse viés de trabalhar o cálculo nesses moldes, agrada a esses. Entendeu? Porque eles comentam, os comentários são favoráveis. Bacana. Bom, a única coisa que eu tenho para falar é o seguinte, pelo tema que a gente escolheu, provavelmente a Márcia vai ser convidada de novo para dar uma ajuda sobre isso. Vou virar carioca. Vai ter que passear no Rio mais uma vez. Porque, só para vocês entenderem que o tema, aí o Vitor, numa noite iluminada, a gente meio que, o primeiro tema, né, que a gente está aqui, é a produção coletiva de saberes e identidades por professores que ensinam matemática da perspectiva de uma cultura profissional dominante. Isso é um tema geral, também uma proposta de multipaper. O primeiro momento, como está muito incipiente ainda, mas queria fazer um primeiro artigo como um ensaio teórico de assim, emergência de saberes construídos coletivamente, como é que eu olho para eles? O que exatamente eu estou olhando quando eu falo disso? Fazer mais ou menos um ensaio teórico sobre essas coisas. Bom, essa é a intenção, tá, Márcia? Depois, falar exatamente das questões da matemática que tem lógica sem ter explicação, ou seja, tem explicação, mas a gente vai ter que colocar, porque o meu foco são os professores de primeiro e quinto ano. Porque tem muita pesquisa até com o pessoal da educação, mas na educação matemática os professores de primeiro e quinto ano são bem relegados a segundo, terceiro, quarto ano. Eu acho que tem pouca coisa produzida com eles. Não é nem para eles, é com eles, sabe? Com eles quase não tem nada. E aí eu estou envolvido com eles aí. Apesar de ter um GT na escola. É porque existem focos diferentes. Tá? Não, é só... E não, então, e eu até brinco, porque uma das coisas que eu falo sobre aula de matemática e o professor de matemática é que a grande diferença está na preposição, assim. O matemático, ele trabalha para a matemática. E o professor tem que trabalhar pela matemática, para o aluno. Ou seja, para o desenvolvimento social do aluno, para o desenvolvimento coletivo, mas é pela matemática. Então, é mais ou menos isso. Assim, tem até pesquisas para os professores olharem para o conteúdo de primeiro e quinto ano, mas com eles, quase nada. Então, estou envolvido com eles há mais ou menos um ano. Esse ano continuo. Vou fazer 2 anos de envolvimento com o pessoal do primeiro e quinto ano. Tem 2 professoras que me acompanham. É da sua escola? Não. Escola da minha mulher, que fica na China. É verdade. Né? Aí eu estou com elas lá, mas esse ano provavelmente a gente vai fazer um ciclo, assim, se a gente confirmar, um ciclo de formação com professores de Nova Iguaçu, então eu vou ter mais um campo de observação. Vamos ver o que a gente extrai disso aí e ver que foco eu vou tomar nos outros artigos. Mas o primeiro eu sei que me sai teórico. O que vai surgir dos outros ainda não sei. É isso. Então está no momento que eu não sei de nada. Mas está começando, né? É rapidão. Valeu? Foi. Então, vamos. E o Ulisses é incrível. Gente, olha só rapidinho. Ô, Daniel, faz aquele movimento de novo que você fez com o Ederson. Tá certo. Olha só, gente, a gente. Vamos. Vamos ficar concentrados. Quando vocês fizerem, eu também quero. Pode desligar?